Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais, aqui na nossa querida Rádio e TV Fraternal, levando a palavra do Cristo através do ensinamento da doutrina espírita. Dando sequência nesse nosso livro, Espírito da Verdade, hoje vamos caminhando no capítulo 31 do Espírito da Verdade, que é Oração da Migalha. E eu queria aqui agradecer a vocês que participam conosco desse trabalho, desse programa, Lições Fraternais. E é muito bom estarmos juntos para a gente, como desde o início eu digo, esse é um propósito de reflexão, de nós trocarmos ideias, de nós lermos um livro espírita e fazer dele uma reflexão acerca da nossa vida, acerca daquilo que vivenciamos e compreender pelo que passamos, pelo que enfrentamos, da melhor maneira possível. Então vamos à lição 31 de hoje, Oração da Migalha. Quem nos traz é o Espírito Meimei, esse texto de hoje. E ele diz assim: Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que este alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer, ainda, a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que eu sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha de esgoto. Posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que, certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E, para que compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que, um dia, estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias fascinantes, faiscantes do santuário, e conta-lhes que me viste e me abençoaste, nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vitém. Meimei. Bom, fizemos aqui a leitura do capítulo 31 do Espírito da Verdade, e ele faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, item 5, pecado por pensamentos, adultério. Se a gente tratar inicialmente aqui do Evangelho, começando ali pelo Evangelho, a prece de coração, o pensamento, ele vai nos trazer aqui, né, que ele começa falando bem-aventurados os que têm o coração puro, pecados por pensamentos e adultério. E Meimei nos traz a oração da migalha, então a prece de coração por pensamento. Então a gente começa a linkar uma coisa na outra. E ao mesmo tempo, o Evangelho traz o adultério, né, no item 5. Maus pensamentos. O adultério que o Evangelho nos traz, aqui a forma que ele nos traz, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. O adultério de pensamento, aquele pensamento malévolo que muitas vezes a gente tem. É nisso que ele está querendo tocar no assunto também. Ele vem falar não só do adultério por adulterar, né, modificar alguma coisa, mas, como a gente entende pelos 10 mandamentos, não cometerás adultério, que ele fala que é a traição. Né? Mas qual outros e tantos outros tipos de traição que existem? Né? Tantos outros tipos. E a traição também por pensamento. Porque, às vezes, como espíritas, a gente acaba falando assim, eu não vou agir dessa maneira, mas eu posso pensar. E a gente tem que lembrar que a prece,
É o caminho. O caminho que ela percorre é através do nosso pensamento, né? O ponto de partida da prece é o nosso pensamento. Então, muitas das vezes, o nosso pensamento ele já está adulterado. Então, aí cabe essa chamada de atenção, essa reflexão sobre os nossos pensamentos, que muitas das vezes a gente se perde, o início de tudo é no pensamento. A gente começa a adulterar, a gente começa a modificar esse pensamento, e aí a gente entra na traição de si mesmos, né? Porque somos a imagem de Deus, a sua semelhança, mas nós nos perdemos naquele pensamento perturbado, naquele pensamento adulterado. E aí, qual é a nossa frequência? É uma frequência adulterada, é uma frequência modificada. E com quem que nós vamos compartilhar esse tipo de pensamento? Com todos aqueles espíritos que têm essa mesma sintonia, que estão trabalhando nessa mesma sintonia. Então nós vamos acabar envolvidos por uma sintonia muito ruim, por conta de uma adulteração no nosso pensamento. Daí então, cabe a nós o livre-arbítrio de perceber que eu estou adulterando, mas eu tenho a capacidade de recuperar o meu pensamento e voltá-lo para a forma original, qual seja a forma do bem. Então, esse é o chamamento, um dos chamamentos do Evangelho, um grande chamamento, na verdade, adulteração. Não só o adultério como traição, mas a traição conjugal, né? O enlace matrimonial, aquela traição que a gente está acostumado. Muito mais além. Não dando menos importância, não é isso, mas ampliando esse entendimento, esse conhecimento, que essa adulteração pode ser também, principalmente, dos nossos pensamentos, onde tudo começa. E Jesus disse no Evangelho que, nesse mesmo Evangelho, ele diz assim: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora. Ou seja, somos adúlteros, adulteramos as coisas, né? Modificamos muitos entendimentos que Jesus traz para nós. Aqui cabe também a interpretação sobre o Evangelho. Sempre procurar entender ao máximo o que Jesus quer trazer naquela mensagem, o que Jesus quis dizer com aquela parábola. Então, tomar cuidado para não adulterar, porque muitas das vezes nós queremos trazer aquele ensinamento que Jesus nos reflete, nos mostra, mas de uma forma deturpada, de uma forma que favorece, porque eu quero esconder, na verdade, é o meu erro. Só que eu fazendo isso, essa interpretação errada, eu estou adulterando o ensino de Jesus. E esse não é o propósito, não é verdade? Então, manter essa linha de percepção sempre muito ligada, muito atenta, para tomar cuidado com esse tipo de coisa que eu mesmo me deixo influenciar, que eu mesmo me adultero, eu mesmo acabo me traindo. E na oração da migalha, a gente entende também, quando ela fala de tanta coisa, Meimei fala de tanta coisa ali, do quê? De uma pequenez, de uma insignificância, de um trapo velho, de uma migalha, de um resto, né? E o que a gente pode interpretar, trazer à luz da interpretação de texto aqui, desse texto do Evangelho de hoje, o que a gente pode trazer também no texto da Meimei, que ela nos traz? É que vamos vendo que acerca da nossa pequenez perante Deus, mas que não é por conta dessa minha pequenez que eu não sirvo para nada, que eu não valho nada. Muito pelo contrário. Eu tenho a minha importância, eu tenho a minha significação onde eu estou e para que eu vim. Então isso traz o texto também esse entendimento, para que jamais nos entendamos desnecessários, inúteis. Tudo tem uma razão e todos nós temos uma missão. Missão essa que viemos para nos burilar, para nos melhorarmos, melhorar a si mesmo. Essa é a proposta que a doutrina espírita tanto nos ensina acerca quando fala da reforma íntima, né? Então, o propósito de nós melhorarmos a si mesmos. E como que se dá isso? Através da reencarnação, através da nossa vida terrena. E é fazendo isso que a gente começa a perceber e entender, com a ajuda do Evangelho, desses textos espíritos, como desta noite, entender que nós somos muito importantes, nós fazemos parte de um todo nessa história divina, nessa história espiritual divina que Deus muito bem elabora. Então, tudo tem um significado, tudo tem uma razão. E o que ela cita também aqui
a dracma perdida. Ela faz menção àquela parábola da dracma perdida, daquela mulher que ela tinha apenas 10 moedas gregas, sendo que uma delas ela acabou perdendo. E ela faz o quê? Ela vai em busca dessa moeda, ainda que ela tivesse outras 9, mas ela vai em busca dessa moeda até que ela encontra. E ela conta isso para suas vizinhas, que também eram pessoas pobres, ela conta com muita satisfação. Mas o evangelho, nesse caso da dracma perdida, não está querendo fazer alusão ao dinheiro. Pelo contrário, está querendo fazer alusão à importância, ao significado que temos perante Deus. A importância daquela outra parábola também do filho pródigo, que lá nós entendemos mais claramente que o pai recebe o filho de volta. Aqui, essa mulher, a felicidade dela é encontrar aquela moeda perdida. A mesma coisa de Deus, quando percebe que um filho seu se encontra nessa insignificância de se entender que não vale sequer uma migalha, quando na verdade ele é de extrema importância para Deus. Então, essa é uma interpretação mais expansiva que a gente faz desse texto e vê onde ela também pode chegar, essa interpretação. Esse texto maravilhoso que o Meimei nos traz diz muito disso, dessa importância, desse significado que nós temos perante Deus. E é isso que a gente tem que acreditar. É isso que a gente tem que acreditar, não. É isso que a gente tem que ter certeza. Dessa importância que Deus tem para conosco. E somos muito importantes para Ele. Todos têm uma razão de estar aqui. Ninguém está aqui por acaso ou por um erro, por uma distração. Jamais disso. E aí a gente percebe tudo isso através do quê? Da misericórdia divina. Não é verdade? Porque Ele perdoa, ainda que eu seja pequeno, ainda que eu seja fraco, ainda que eu seja fraco, ainda que eu seja frágil diante de tantas situações nas quais chamamos de prova, e muitas das vezes eu fraquejo, Ele faz o quê? Com a sua misericórdia, Ele me permite uma outra oportunidade, porque Ele acredita em mim. Ele sabe do meu potencial, Ele sabe da minha capacidade, e Ele sabe principalmente que eu posso fazer melhor. Ele sabe que eu tenho essa capacidade. Basta que para isso eu me esforce um pouco mais. Basta que para isso eu avance um pouco mais e comece a entender toda essa misericórdia que Ele tem comigo. E quando eu entender isso de forma plena, eu vou caminhar nesse sentido de ser melhor, não só para os outros, mas também para mim, que é aquilo que a gente fala, é o reflexo. Sendo bom para os outros, a bondade chega até mim também. Então, a gente percebe essa misericórdia divina aqui no texto da Meimei, no seguinte parágrafo. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Está vendo? Ou seja, aquela moeda que não valia nada, como ela citou na dracma perdida, pode se transformar no remédio, na gota que vai curar aquela criança doente. E nós somos assim. Perante Deus, Deus jamais quer um filho desgarrado. Então, Ele quer a união. Então, Ele quer todos esses filhos junto dEle, no caminho do entendimento, no caminho do conhecimento. E, dessa forma, a gente vai trabalhar como? Com os nossos pensamentos. Como eu iniciei falando do Evangelho, através dos nossos pensamentos, que muitas vezes são adulterados, fazendo a nossa prece. Ferramenta de grande valia que Jesus nos ensinou e nos reforça, para que sempre oremos, que mantenhamos os nossos pensamentos conectados com a espiritualidade amiga, para que mantenhamos a nossa vibração celestial junto conosco, não só no momento da prece, mas que em cada situação a gente saiba distinguir o bem do mal e optar sempre pelo bem, sem deturpar, sem adulterar, permitir que o nosso pensamento, que nossa razão acabe adulterando qualquer situação, mas sim pautados pela luz do Evangelho, pela luz do Cristo, pela luz divina que sempre nos acompanha. Então, essa é a interpretação que eu faço do capítulo 31, Oração da Migalha, de Meimei. Espero que você faça a sua interpretação aí, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Fique com Deus.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.